Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta quinta-feira da quinta semana da Quaresma. No dia de hoje, toda a igreja dedica a oração, ao louvor e à adoração eucarística. Devemos hoje agradecer a Deus por todo o bem que Ele tem gerado em nossas vidas. No dia de hoje, para nos ajudar nesse propósito, São Tomás de Aquino, nas meditações aqui para a Quaresma, vai nos ajudar a meditar sobre o maior sinal de amor que nosso Senhor nos deu. Qual seria esse maior sinal do amor, senão a sua encarnação, a sua vida em nosso meio, mas também a sua paixão, morte e ressurreição. Então ali se vê o extremo amor do Pai e como isso com certeza deve motivar a nossa inteligência, a nossa vontade para a busca desse bem e para a contemplação desse bem em adoração. Deus é conosco. Então, que bom que São Tomás de Aquino hoje vai nos ajudar nesse propósito que mais vai motivar a tua adoração, a tua participação na Santa Missa. No Evangelho hoje, mais uma vez, nós vemos que apesar de os homens terem, na época de Cristo, toda a profecia, todo o testemunho necessário, todos os sinais evidentes em Cristo Jesus para motivarem a fé, esses homens tinham pedras nas mãos. Literalmente falando, como hoje se diz no Evangelho, né? E esse negócio de ter pedras nas mãos também é sinal, repercute diretamente o que eles tinham no coração. Um desejo irredutível de manterem suas paixões desordenadas, um desejo resoluto em manter-se no orgulho, um prazer resolvido em não terem rivais e não terem um coração que pudesse mudar. Ou seja, o coração era que estava endurecido, enrijecido. Por isso o testemunho de Cristo, que é contundente, que é maravilhoso e também é indiscutível, para eles era uma tortura, né? E mais uma vez a gente vê aqui homens que são ilustrados, que estavam ali para cumprir a aliança feita com Abraão, feita com Moisés, mas não conseguiam pela dureza de seus próprios corações. Deixemos então que o Espírito Santo hoje povoe bastante a nossa casa, nossa vida, nosso coração. Eu rezo, peço nesta manhã para que o Espírito Santo te abençoe muito e faça com que seu coração seja moldado por Cristo, pois não tem coisa melhor do que esse amor que o Pai demonstra pelo homem manifesto em Cristo nosso Senhor. E é isso que eu desejo de bom para cada um de vocês. Então, rezemos nessa manhã para que o Espírito Santo opere essa obra em nossos corações e na vida de todos aqueles enquanto amamos e que têm pedido nossas orações. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de sempre acolher o vosso coração em nossa vida. Por mais que não sejam necessários sinais, prodígios, céus abertos, que os nossos olhos sejam convencidos, ainda assim nos convence pelo ouvir, nos convence pela excelência de Tua palavra, nos convence pela ação do Espírito Santo, nos convence também por todo o testemunho exercido por vós, nos convence também pela promessa que o Senhor cumpre plenamente na Tua vontade, na Tua paixão, na Tua morte e ressurreição. E por meio, Senhor Jesus, do Teu extremo amor, nos percebemos amados e esse amor cura diversas feridas que temos, diversas feridas urgentes, tanto em nosso corpo, como em nossa alma, como em nossas paixões, em nosso coração. Dai-nos, Senhor Jesus, então, nesse dia, a graça de vos contemplar, adorar, de vos amar, de vos bendizer, de agradecer todo o bem que tens realizado em nossas vidas. Tu és bom, Senhor Jesus, e inegavelmente desejamos nos converter para mais vos agradar e mais estarmos unidos a vós. Não permita que o nosso coração se disperse, nem se delongue no pecado, nem se afugente da vossa graça e luz. Conduza nossos passos para a verdade, para a beleza, para o que é eterno.
E dai-nos, Senhor Jesus, coragem de enfrentar nós mesmos, quando o nosso maior empecilho é a nossa vontade corrompida. Assim vos pedimos por intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao glorioso São José, rogai por nós. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos ao Evangelho que está narrado no capítulo 8 de João, versículos de 51 a 59, e diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai, Abraão, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Meus irmãos, que palavra! Meu Deus, aqui Jesus, mesmo diante das pedras e do enrijecer do coração humano, ele dá pleno testemunho de quem ele é. Ele é claro, ele atende às perguntas que estavam sendo feitas, E diante dessa resposta do Senhor, ou o coração se aquebranta, se rende, Pois ele vai associar a palavra de Cristo, aqueles fatos apresentados com o Senhor, com a realidade vista, Com a realidade. Então, unindo essas duas coisas, se vê que elas são compatíveis. E dessa maneira, seu testemunho é autêntico, pela sua palavra, pela sua doutrina, pelos milagres, pelas profecias que existiam até então e mostravam como viria o Cristo, como ele estaria no meio dos homens, como seria o Messias. Mas aqui Jesus anuncia algo que é possível também para qualquer coração ali disposto a deixar-se conduzir por Deus, que é o fato de Jesus ter a natureza de Deus, ou seja, ser Deus, ser um com Deus. Então, meus irmãos, veja, isso é algo que modifica todas as coisas, porque até no início do caminhar do povo de Deus, após a ressurreição de Cristo, muitos não sabiam quem era Jesus, quem era o Pai, quem era o Espírito Santo, Existiam muitas heresias que afirmavam que Cristo foi apenas um profeta, que o Espírito Santo era apenas uma manifestação, enfim, tantas coisas surgiam a um ponto em que muitos diziam que o Espírito Santo não era Deus, ou que Jesus não era Deus, e cada uma dessas heresias recebe um nome, Até que, de fato, o entendimento pleno, por meio do estudo, do testemunho dos apóstolos, dos primeiros padres, se percebeu que Deus é um só, como é tão afirmado desde o Antigo Testamento. Deus é o único Senhor, Mas ele tem três pessoas, ou seja, ele tem esta tríplice natureza, no qual ele é Pai, Filho e também é o Espírito Santo. Pessoas diferentes, uma só natureza, uma só essência. E relacionáveis entre si. Então, o Pai é aquele que criou,
ele tem o Filho muito amado, que é aquele que nos redimiu, e o Espírito Santo, que consolida todas essas obras em nossos corações. Então, de fato, a gente percebe pela ação, pelo relacionamento, né, como essas pessoas se distinguem, mas um só Deus, um mistério de fé que nós devemos contemplar e amar, né? Mas até que isso seja solidificado e entendido, o homem precisa ter um coração que se aquebranta, que se deixa conduzir, que se deixa ensinar. Afinal de contas, a fonte para a sabedoria é Deus. A fonte para o conhecer do eterno é Deus, né? E o homem tem uma inteligência limitada para tudo conceber. Mas, mesmo assim, Deus revela, Deus se demora, né? Jesus manda seu Espírito Santo para iluminar tanto o caminhar da igreja como o testemunho continuado do próprio Cristo em nosso meio, encarnado em cada um de nós. Então a igreja é essa que Jesus mantém fidelidade durante todo o passar da história. E precisamos corresponder a esse amor que se dá em sinal de maneira tão clara por meio da obediência, da oração, da retidão de vida, da santidade, de um coração disposto para essa conversão. Então veja, não tem como. Ou a pessoa vai agredir com pedras e enrijecer o coração e, infelizmente, né, fechar-se aquela fé que poderia iluminar sua razão e modificar sua vontade, ou o coração se aquebranta, se rende, e aí o Espírito Santo pode realizar obras magníficas no coração que assim aceita o que Jesus está testemunhando hoje, né? E veja que o Senhor demora ali, né? O tempo inteiro essa semana foram evangelhos com a mesma semântica, com a mesma temática, em evangelistas diferentes, em ocasiões diferentes, mostrando isso, como o coração precisa se render. E em vários momentos o Senhor está ali, respondendo, dando razão, ouvindo, né? Dizendo, olha, eu não vim para afugentar a lei, mas dar pleno cumprimento. Eu não vim para abolir nenhuma vírgula, nem o J da lei, mas levá-la ao pleno cumprimento, levar o coração humano à liberdade para poder exercer essa lei. Pensem bem o testemunho que vocês estão dando, né? Querendo me matar, me perseguir. Se percebe que não existe em vós a graça, a sabedoria, a luz. Vocês não conhecem Deus, não me conhecem também. Se me conhecessem ou conhecessem o Pai, me amariam, me seguiriam. Jesus está sendo bem claro em todas essas leituras. E a pergunta que fazemos hoje diante dessa meditação é: quão claro Jesus é para mim? Né? E o que o credo em Cristo, esse aquebrantar no coração, hoje produziria de diferença na minha razão, na minha vontade? Será que eu creio em coisas erradas, falsas? Será que eu preciso retificar o meu pensar? Será que eu tenho negligenciado, né, a vontade de Cristo? Quando Ele me propõe a verdade, quando Ele me propõe o amor, a obediência, a oração. Por exemplo, como tem sido a minha entrega aos sacramentos? Quantos na minha casa eu levei a esse credo, né? Ao batismo, à comunhão, ao sacramento da confissão? Como de fato eu tenho vivido cada um desses sacramentos, anunciado eles dentro da minha casa, aos meus amigos, aos meus próximos? Como eu tenho manifestado o amor de Cristo no meu trabalho, aonde eu estudo, aonde eu convivo, diante dos meus amigos, né? Eu tenho uma preocupação fidedigna em levar o coração do homem a conhecer a mesma beleza, a mesma eternidade, a essa verdade que me convenceu e que aquebrantou meu coração? Eu amo essa verdade, eu amo esse fato, né? Veja, será que eu também não estou com o coração cheio de pedras, né? Será que eu tenho medo também de ser apedrejado pelo próximo? Eu tenho medo de ser rejeitado? Eu tenho medo que o coração do próximo possa rejeitar o que eu tenho a dizer, o que eu tenho a anunciar? Será que é isso mesmo? A minha experiência pessoal me diz o contrário. Todas as vezes que eu tento falar de Cristo a alguém, a recepção sempre é maravilhosa. E eu digo mais,
sedenta, assídua, contínua. O homem realmente deseja voltar a esse credo, voltar a esse amor. Mas se não for por você, por quem será? E será que, além disso, além de as nossas missões, da nossa vocação poder estar um pouco apagada, fria e escassa, além disso, né? Quanto eu tenho manifestado amor mesmo a Cristo. E tenho a capacidade, por exemplo, perceber o seguinte: se o Senhor me disser que eu preciso modificar isso, né? Quanto apego eu teria à minha velha antiga vida, aos meus bens, aos meus comodismos, ao meu horário, à minha escala, à minha agenda. Quanto apego eu tenho, por exemplo, ao que eu planejei para a semana. Se Jesus quisesse mudar tudo. Enfim, né? Nós também temos um coração enrijecido e é necessário ter maior maleabilidade nas mãos do oleiro, né? Do nosso Senhor, do nosso Mestre. Hoje, para nos ajudar nesse sentido, São Tomás então nos fala sobre o maior sinal de amor que nos deu nosso Senhor. Assim ele diz: pode parecer que Cristo nos tenha dado um sinal maior de seu amor ao dar-nos seu corpo como alimento do que ao sofrer por nós. Pois o amor que haverá na vida futura é mais perfeito do que o amor que há nesta vida. E o benefício que Cristo nos concedeu ao dar-nos o seu corpo como alimento está ligado com o amor da vida futura, na qual gozaremos a Deus plenamente. A paixão de Cristo sofreu por nós, tem, por outro lado, maior ligação com o amor que é próprio desta vida, ou seja, desse tempo, do qual também nós devemos sofrer por Cristo. Daí que parece ser maior sinal de amor de Cristo por nós, ele nos ter dado seu corpo como alimento do que ele ter sofrido por nós. No entanto, nosso Senhor mesmo dá um argumento contra isso quando diz no Evangelho de São João: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então vejam, o maior sinal de amor, se a gente for comparar, né, sinais maravilhosos do amor de Cristo, qual seria? O fato dele nos dar seu corpo e seu sangue para o nosso alimento espiritual, para nos dar vida interior? Ou o fato, por exemplo, dele ter sofrido na sua paixão, no alto da cruz, né? E aí, São Tomás chega dizendo: olha, os dois sinais são do amor extremo de Deus. Mas a Eucaristia nos leva a crer e a ter esperança no que a vida futura cumprirá, né? Onde teremos plena comunhão com Cristo e estaremos indivisos, nós e Ele, unidos plenamente, né? Por meio desta junção, desta comunhão que obtivemos por meio da Eucaristia durante esse tempo presente aqui, agora. Isso é uma prova, um sinal de amor perpétuo, contínuo, maravilhoso e pleno. Mas o que é mais próprio desse tempo é que estejamos aptos a isso. Portanto, perdoados e redimidos. E é um tempo onde o sofrimento, né, tanto de Cristo, que nos redimiu, quanto nosso, que nos leva ao aperfeiçoamento, sejam, né, próprios de um outro sinal que também aconteceu para que isso fosse possível, para que eu pudesse comungar, para que eu pudesse ter a vida em mim. E esse sinal é a paixão do nosso Senhor. Então, para esse tempo de gestação, de preparo, né, de comunhão, de habilitação para a comunhão, digamos assim, o mais próprio e o mais contundente e o mais inegável sinal de que Deus nos ama é a sua paixão. O mais poderoso amor do homem é o que ele tem por si mesmo. Olha que forte. O mais poderoso amor do homem é o que ele tem por si mesmo. Porque o homem que se ama, ele é tão permeado pela graça de Deus que ele está habilitado a amar a Deus, amar a si mesmo e amar o próximo. E se o homem não se ama, por mais que Deus o ame e por mais que ele seja convidado a amar o próximo, ele não consegue. É necessário que o homem esteja inserido no amor, senão os amores que são esperados dele não são faculdades próprias.
Este deve ser, portanto, a medida de comparação pela qual avaliamos o amor que um homem sente por outros e não por ele próprio. Ora, a extensão do amor de alguém por outro é mostrada pela extensão dos seus próprios bens, dos quais ele abre mão por seu amigo, conforme a Sagrada Escritura nos diz. Aquele que não se turba por uma pedra, pelo bem de seu amigo, é justo. Ou seja, quando o amor do homem por si mesmo, ele é estruturado, ele é grande e verdadeiro, esse amor o habilita a ter amor pelo próximo. Mas a extensão desse amor que estava lá dentro do coração do homem, porque ele deixou-se ser permeado pelo amor, é mostrada na extensão dos bens, por exemplo, materiais, que esse homem vai passar a ter generosidade em oferecer. Como diz então aqui em Provérbios 12, 26, aquele que não se turba por uma pedra, ou seja, por um bem sequer, esse que deseja o bem do amigo é justo, porque o amor nele habilitou nele a capacidade para amar o próximo. Um homem deseja bens próprios com relação a 3 coisas, expressamente: bens para a alma, bens para o seu corpo e suas posses exteriores. Já é, portanto, um sinal de amor quando por outra pessoa alguém se dispõe a perder algum bem externo que possui. Ou seja, primeiro, já é sinal de amor quando eu desejo dar ao meu próximo alguma coisa de bem externo. Já é sinal de amor. Por mais que seja o amor menor, Porque o valor de bens exteriores é menor do que esses outros bens que falamos, como o bem da alma e bem do corpo. Então, quando alguém dá um sinal, um bem externo ao outro, por exemplo, uma roupa, um presente, um perfume, um carinho, alguma coisa assim, Então, já é sinal de que aquele coração foi permeado de amor. Aquele homem que ama a si próprio, que se deixou amar, se deixou tocar pelo amor, já está conseguindo amar o próximo. É maior sinal, então, quando alguém se dispõe a sofrer danos corporais por outra pessoa. Isso é, ao assumir tarefas, obrigações, trabalhos, suores, ou sofrer privações e até punições corporais. E outra, é de todos o maior amor, sinal de amor, quando o homem se dispõe a dar a sua vida pelo seu amigo, morrendo por ele. Portanto, Cristo, ao sofrer e dar a sua vida por nós, deu-nos o maior sinal de que nos amava. Que ele nos tenha dado o seu corpo como alimento no sacramento da Eucaristia não implicou para ele perda alguma. Então veja, Deus agiu de maneira superlativa em todos os bens que deu, então em toda a expressão de amor que ele tem para conosco. Ele deu bens materiais, externos? Sim. Deu-nos sua igreja, deu-nos sua mãe, deu-nos o legado material de tudo o que ele sacramentalizou para nós, Mas esses bens também são de seu corpo e de seu sangue por meio da Eucaristia. Então ele sacrifica esse corpo, ele sacrifica esse sangue por nós e os distribui a nós por meio desse sacramento perene, constante, contínuo, belíssimo. Mas ele dá também o bem de sua alma, que é a comunhão com todas as suas virtudes e a possibilidade de adentrar o reino dos céus, onde comungaremos com ele de uma só natureza, onde ele é o chefe, a cabeça, e nós seus membros. Então ele deu tudo de si. Portanto, Cristo, ao sofrer e dar a sua vida por nós, deu-nos o maior sinal de que nos amava. Ele nos tenha dado seu corpo como alimento no sacramento da Eucaristia, não implicou para ele perda alguma. Segue-se, portanto, que o maior sinal de amor por sua morte foi a sua morte, pois do mais, o sacramento da Eucaristia é como que um memorial e uma atualização da paixão do Senhor. A verdade significa, porém, é sempre maior do que aquilo que significa, ou o fato é sempre maior do que aquilo que serve como atualização.
Ou seja, o que é maior? Se a Eucaristia atualiza a paixão do Senhor, traz para o presente, para aquele momento de novo a paixão do Senhor, o que é maior, né? Esse vínculo que trouxe a paixão de volta ou a própria paixão? A própria paixão, que nesse tempo é tão propício para a nossa conversão, para a nossa mudança. E isso sim vai habilitar em nós amor. E habilitando em nós o amor, nós também teremos a capacidade de amar o nosso próximo e a Deus, dando bens materiais exteriores, bens de nosso corpo e bens de nossa alma. Então veja, se a gente precisa quebrar o pedregulho de nosso coração e lançar fora as pedras, é para isso. Era para que tanto a paixão quanto a Eucaristia, hoje tão necessária em nossa vida, nós possamos ter um coração habilitado a amar. E é aí o principal ponto onde a gente vê que a nossa incredulidade e a nossa lentidão atrapalham, pois é nessa habilidade de amar que nós somos frágeis e inconstantes. E não amamos o próximo. Às vezes, se amamos, é apenas de maneira exterior, mas não estamos propícios a sacrificar bens corporais e muito menos de nossa alma pelo nosso próximo. E enquanto isso for tacanho e pífio, a gente não conheceu o Pai e não conhecemos o Cristo. A apresentação do corpo de Cristo no sacramento em questão encerra em si, é verdade, como que uma imagem do amor com que Deus nos amará na vida futura. Mas a paixão de Cristo está em si, mesmo associada a este amor, pelo qual Deus nos convoca da perdição à vida futura. O amor de Deus, no entanto, não será maior na vida futura do que já é na vida presente. Então, como no mundo em que a gente não tem sabedoria, não temos visão, não temos vida plena, somos assolados por paixões, como que a gente pode vislumbrar a dimensão do amor de Deus que veremos na eternidade no paraíso? Por meio da paixão. É por isso que eu convido vocês no dia de amanhã a meditarem muito sobre a paixão, né? Será o dia, uma sexta-feira, que antecede, né, a Semana Santa, na próxima semana, e é um dia em que a gente precisa meditar na paixão para mais compreender a visão do céu, do paraíso que nos espera, e como precisamos ter um coração maleável para que nosso coração caiba assim dentro da realidade eterna do coração de Cristo. Jesus quer dividir conosco não apenas bens externos, que são vários, basta olhar lá fora, o mundo é cheio de bens externos que podem trazer a nós conforto e alegrias passageiras, mas Ele quer dar também bens de seu corpo, de seu sangue e de sua alma, e esses bens são necessários para que o amor seja habilitado em nosso coração. Mesmo que o homem tivesse nessa vida apenas os bens exteriores, ainda assim já é uma experiência de amor de Deus por nós. E é por isso que a gente vê muitas pessoas serem amorosas com relação a essa parte. Mas a fé, ao quebrar o pedregulho de nosso coração, nos habilita para um testemunho de amor que é mais autêntico, como nos diz São Tomás, mais grandioso, mais duradouro, mais constante e mais salvífico. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, avó, né? Percebeu isso? Que às vezes dar alguma coisa exterior ao seu filho, à sua filha, gera uma certa alegria, uma certa segurança para contigo, um certo convívio, até intimidade. Mas quando você demonstra o sacrifício que você realiza plenamente no seu corpo, na sua alma, o quanto que você está empenhado de fato para que ele melhore, para que ele seja bom, para que ele seja santo, quando ele percebe uma autenticidade no que você prega dentro de casa e o que você faz, quando você demonstra o quanto que ama a Cristo, que ama a Deus, esse amor incendeia uma centelha totalmente nova nos filhos que você tem em casa. E o que floresce daí, meu Deus, enche o coração de todo pai e de toda mãe de uma grande contemplação de Cristo. Isso é verdade. Quando você se torna um Cristo na sua própria casa, no seu próprio lar, na sua própria história, na sua própria família, diante dos seus amigos, quando você é um Cristo diante deste mundo, tenha certeza
certeza, quem questionará o seu amor? E se questionar, e daí? Se você terá aos pés, né? Se você terá diante de si, se você terá bem juntinho do seu coração alguém que está entendendo quão amado por você ele é. E era isso que se pretendia, né? Portanto, Deus faz isso conosco. Ele nos aproxima para que possamos olhar para a cruz. E olhando para a cruz, não nos esqueçamos do céu. Então, por mais que você seja feliz pelos bens que Deus já te deu, imagine sim o bem eterno de estar em comunhão com Ele para sempre. E que o vislumbre desta graça, dessa alegria, seja suficiente para degelar o seu coração, né? Aquebrantar o rochedo e o coração peludo e rugoso que muitas vezes nós temos. Deus abençoe você. Até amanhã.